Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito feliz em vê-los aqui conosco, hoje com a Camila Rebelato e com a Fernanda, trazendo para vocês esse olhar para a nossa memória ancestral. Noite, pessoal. Bi, sempre uma honra dividir contigo uma sala de aula. E hoje com a Camila, minha querida companheira aqui do Prana. Sabe o quanto eu admiro essa jovem, tão jovem e tão sábia. Obrigada por ter aceito o convite, Cami. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou pedir a vocês que já providenciem papel e caneta, porque para a gente assistir o que chega essa noite, a gente vai olhar para algumas questões, tá? Então, o que eu vou pedir para que vocês façam, tá? Que vocês peguem a folha, deitadinha assim na horizontal, que vocês escrevam aqui embaixo o nome de vocês, tá? Um pouco mais acima, o nome da mãe e do pai biológicos. Um pouco mais acima, o nome dos 4 avós. E na parte de cima, o nome dos 8 bisavós. Enquanto a gente vai admitindo o pessoal que vai entrando. Tá bem? E aí você já vai escrevendo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Assim o pessoal vai chegando e você vai fazendo já essa tarefa, que é um convite de percepção. Quando nós viermos falando sobre alguns movimentos, algumas teorias, a gente já vai olhando para algo que se manifesta em nós, ok? Então, retomando para quem está entrando aí agora, aqui embaixo o meu nome, um pouco mais acima o nome do papai e da mamãe, biológicos, tá? Lembrem que esse é uma aula de biologia hoje, então é a nossa genética. Na linha de cima, o nome dos nossos 4 avós. E na outra linha, os 8 bisavós. Ok? E aí perceba como é olhar para esse lugar. De quem você sabe os nomes com facilidade, de quem talvez você nem pare para pensar se sabe o nome. Tá? Vai anotando aí do seu jeitinho. Enquanto mais algumas outras pessoas vão chegando. E já vai percebendo o que acontece contigo quando recebe essa tarefa. Qual foi a sensação que eu tive no meu corpo quando fui convidada a escrever o meu nome, dos meus pais, dos meus 4 avós, dos meus 8 bisos? O que aconteceu comigo? Enquanto você respira, exala, inala. E agora eu vou pedir que você, olhando para esse seu genograma, você perceba o que aconteceu ali que você sabe. Por exemplo, o que aconteceu com a mamãe e o papai da sua avó materna? Eu não vi se a minha mamãe já chegou, se não chegou, deve estar chegando por aí. No meu genograma, o pai da minha vovó materna, meu biso materno, eu não conheço. Na certidão de nascimento e na identidade da minha vovó, tinha pontinhos, pai desconhecido. Então, no meu genograma, ali fica uma lacuna. A minha vovó é uma excluída do sistema do papai dela.
E o papai da minha vovó é um excluído do meu sistema. Quando eu olho para o casamento dos meus bisavós, pais do meu vovô materno, a minha bisavó morreu quando ele era pequenininho e ele teve uma madrasta. Ali tem mais uma história. E quando você olha para os seus bisos, para os seus avós, que histórias tem? Houveram mortes, prematuras? Como foram os casamentos? O que você sabe que sabe? E o que você sabe que você não sabe? Por exemplo, como segredos. Aqui eu sei que tem um segredo, então aqui eu sei que tem algo que eu não sei. E perceba como isso se manifesta dentro de ti. Quais são as sensações, as percepções? A Dri tá chegando agora aí. Dri, bem linda. Numa folha, escreva seu nome, o nome dos seus pais, logo acima dos 4 avós e mais acima dos 8 bisavós. Bi, passo a palavra para você. Maravilha. Fernanda, você segue aí admitindo as pessoas? Eu também estou com a minha tela aqui dividida e eu consigo olhar. De vez em quando eu olho aqui para ela e também acompanho. Muito bem. A Fernanda fez esse exercício para a gente, então, observar, né, e sentir essa memória ancestral. E assim como eu coloquei de imagem de abertura, talvez alguns que chegaram depois não viram, então eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, tá? Para que vocês possam ver isso enquanto eu falo. Essa memória ancestral seria como as raízes de uma árvore que nos conecta às gerações passadas e de alguma forma molda quem nós somos. Mas o que significa exatamente essa memória? Como que ela se relaciona com o vasto e misterioso inconsciente coletivo dessa família? Então, ao longo dessa noite, desse encontro, a gente vai tentar abordar de forma cirúrgica, para não tomar muito tempo de vocês, alguns conceitos e falar sobre como eles influenciam as nossas vidas. A memória ancestral, ela não vai se limitar apenas a fatos históricos. Ela se manifesta em nossos genes, em nossas emoções, em nossos padrões de comportamento. A epigenética, por exemplo, nos mostra como experiências vividas por nossos antepassados acabam, e aqui um ponto muito importante, acabam influenciando a expressão de nossos genes. Guardem essa palavra. A expressão de nossos genes. Essas memórias emocionais que são transmitidas de geração em geração moldam nossa forma de ver o mundo e de interagir com o mundo. Então, essa conexão com os ancestrais fornece, de alguma forma, esse senso de pertencimento que nós podemos aqui colocar de uma forma micro e trazer a nossa identidade. É tão importante quanto a nossa identidade e nossos genes, então, essa expressão genética, que é uma espécie de código, um código. Essa é a chave para muitas pessoas
não desenvolverem doenças que a família inteira talvez possua. A cor do nosso cabelo, da nossa pele, dos nossos olhos, a tendência para a gente ser mais alto, mais baixo, mais magro, mais gordinho, são algumas das características que nós apresentamos devido a esse código. No entanto, é como se esse código nesse lugar ele fosse não editável. Não tem como eu editar ele, mudar ele. Ainda que nós sabemos que a gente muda a cor do nosso cabelo, e eu recentemente vi que é possível, inclusive, mudar a cor dos olhos. Mas isso é uma interferência externa. Ela não acontece internamente. Porém, existem outros genes que nós podemos, digamos assim, desligar. Lembra da palavra expressão? Aqui do slide? Expressão genética. Ou seja, eu posso desligar ou impedir a expressão desse gene. Em cada célula do nosso corpo, a gente tem um código genético. E ele foi definido, todos nós aqui eu acho que já sabemos isso, no momento da nossa concepção, quando a gente recebe parte dos genes do nosso pai e outra parte da nossa mãe. E esse código funciona realmente como se fosse uma programação de computador. Quem já é ou já foi meu aluno sabe que eu costumo comparar um pouco o nosso corpo com um aparelho de ar-condicionado, onde nós programamos a temperatura. E ele funciona a partir dessa programação. Então, o nosso corpo, ele traduz esse código por meio de sinais bioquímicos, fazendo com que, através desses sinais bioquímicos, as nossas células se comportem ou trabalhem, vamos dizer assim, conforme essa programação. Ou seja, a expressão genética ocorre quando o nosso corpo, transforma esse código genético em uma realidade. É como se o nosso corpo, através dessa expressão genética, transformasse em realidade essa informação dessa programação. E aí eu pergunto para vocês, quanta coisa acontecendo com você na sua vida a partir desse código genético, que quando você tiver consciência dele, você passa a ter autonomia para escolher desligar ou não. Porque existem genes que nós podemos desligar, ou seja, impedir a sua expressão. E quem nos mostra isso cada vez mais é a neurociência, a epigenética, o estudo da herança transgeracional, o estudo da memória celular, o estudo dos padrões familiares, dos comportamentos aprendidos, né, que são os padrões, as memórias coletivas, para que a gente, de forma cirúrgica, lembre cada uma dessas expressões. O que é epigenética? A epigenética é exatamente o estudo dessa expressão genética, da expressão dos nossos genes, que fala que experiências traumáticas ou positivas vividas por nossos ancestrais, sim, podem deixar marcas em nosso genoma. Muitas expressões genéticas, elas são passadas de geração para geração, ou seja, elas não fazem parte dessa nossa programação biológica natural. É como se tivesse acontecido algo que gerou ali uma marca, uma expressão que passou a ser que passou para os nossos descendentes. Então veja a nossa responsabilidade também de cuidar da nossa vida, de como que nós levamos a nossa vida, porque a gente pode estar mudando
os nossos genes e isso vai passar para os nossos descendentes. A herança transgeracional, que são esses estudos que sugerem que traumas intergeracionais podem ser transmitidos através de mecanismos epigenéticos, afetando a saúde mental de gerações futuras. Já falei aqui em encontros anteriores, quem já esteve sabe o quanto eu falo de que nós, seres humanos, nós temos uma quantidade de genes muito menor do que de uma árvore. Mas o que faz nós ser como nós somos é a expressão genética, ou seja, é isso que está além desses genes. A memória celular também, com muitos estudos e teorias, sugerem que nossas células, olha que lindo isso, nossas células lembram experiências passadas, influenciando a nossa fisiologia e comportamento. E aqui me lembro a primeira vez que eu fiz, primeira e única, né, que eu fiz uma lipoaspiração. A minha irmã, que é médica, disse para mim assim: você sabe que muitas pessoas fazem lipoaspiração e rapidamente recuperam aquela gordura localizada. Por quê? Porque as nossas células têm memória e elas perdem a memória depois de um bom certo tempo. Então, se eu tenho uma gordura localizada, eu tenho uma memória de gordura no abdômen e eu faço uma lipoaspiração, mas eu não cuido de outros fatores ambientais, alimentares, de comportamento, não faço atividade física, rapidamente essa gordura ingerida e não expelida vai voltar exatamente para aquele lugar onde tem memória celular. Por isso que exige-se um certo tempo para que essas memórias sejam repaginadas. Agora imagine se as nossas células possuem memória, quantas memórias nós carregamos em nossas células que de repente não nos pertencem. E que nós podemos simplesmente dizer assim: turn off, desliga esse negócio. Os comportamentos aprendidos, muitos comportamentos são aprendidos através da observação e da imitação e acabam sendo transmitidos de geração em geração. Lembra da história? Mas, mãe, por que que você corta a ponta do pernil? Não sei, a sua avó fazia assim. Vovó, por que que você corta a ponta do pernil? Não sei, porque a minha mãe fazia assim. Bisa, por que que você corta a ponta do pernil? Ah, porque a minha forma era pequena. Ou seja, eu tô com a forma grande, mas ainda corto a ponta do pernil porque eu aprendi e fui passando de geração em geração esse comportamento. Eu pego esse comportamento e turn off. Não preciso mais. Padrões familiares, famílias que acabam tendo tendências naturais a padrões de comportamento repetitivo, como formas de lidar com o estresse, relacionamento, conflito. Esses padrões podem ter origem em experiências ancestrais. Eu lembro que uma vez eu atendi uma cliente numa questão de conflito de casal e de divórcio, onde ela disse assim para mim: ai, doutora, eu estou lidando bem com isso, porque na verdade eu sou a última, a única da minha família que ainda não se divorciou. Porque é assim, né? Mas eu posso turn off. E a memória coletiva, né, que nós tanto estudamos e que Jung já tanto estudava a partir do tarô, que são esses arquétipos, que nos mostra o quanto a memória de um grupo social também influencia em molda a nossa identidade e os nossos comportamentos como membros. Tudo isso nos sugere o quanto essa memória ancestral, o quanto isso influencia os nossos comportamentos, as nossas formas de viver a vida. Então, a memória ancestral, nesse contexto, ela é vista como um elemento que acaba conectando os indivíduos de um sistema familiar, ou às vezes até social, cultural, e influencia todos esses membros
nas suas ações, nas suas percepções de mundo. A memória ancestral, ela é um fenômeno complexo, porque nós temos que avançar muito ainda, porque ela envolve tanto aspectos biológicos quanto aspectos culturais. Então, a filosofia sistêmica, a epigenética, tudo isso nos ajuda a compreender como essas experiências dos nossos ancestrais continuam a moldar nossas vidas. Ao nos conectarmos com essa memória ancestral, a gente vai acessar uma fonte inesgotável de força e sabedoria para fazer escolhas diferentes. Ao integrar o passado e o presente, nós podemos construir um futuro muito mais autêntico e significativo. Porque a gente pode escolher aquilo que a gente planta, mas a gente não tem a possibilidade de querer colher aquilo que a gente não plantou. Então, que a gente possa, conhecendo essa memória ancestral, conhecendo esse passado, inclusive versões antigas nossas, a gente possa decidir plantar outras sementes, fazer outros movimentos. Por isso que a filosofia sistêmica nos convida a olhar para a família como um sistema interconectado, onde cada membro influencia e é influenciado pelos outros. As lealdades, os padrões repetitivos, as histórias não contadas, como disse a Fernanda, os segredos, formam um campo energético que permeia a família. Ao compreendermos essas dinâmicas sistêmicas, a gente cura feridas do passado e pode construir relacionamentos muito mais saudáveis, a começar do relacionamento conosco mesmo. Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês de reflexão, de relembrar algumas falas e algumas teorias importantes. Passo a palavra para a Fernanda, que ainda tem uma contribuição a fazer, e depois ainda a Camila, com a parte da neurociência. Obrigada. Ah, tem a Valquíria que perguntou: na herança transgeracional, os traumas afetam a saúde mental das futuras gerações, é isso mesmo? Então, Valquíria, na verdade, os traumas, as experiências vividas, as alegrias, né? Tudo isso traz a materialização genética, né? Eu me materializo, né, na Fernanda, a partir de todas as experiências que estão aqui atrás. O que se sabe hoje sobre os traumas é que eles afetam a saúde como um todo, não só a saúde mental, que foi a que tu pediu aqui, mas a saúde física. Às vezes nós nascemos com manchas ou lesões ou doenças, né, que a gente já nasce com essa questão, que são traumas vividos aqui atrás. Então, não sei se respondo mais ou menos. Podem mandar mais perguntas, que se tiver ao nosso alcance a gente responde, até porque hoje nós estamos com um amparo aqui, né, da Camila, que aceitou fazer parte. A Camila trabalha conosco no Prana, é professora de yoga, engenheira química, pós-graduada em neurociência. E eu disse, Cami, faz uma participação especial lá na nossa aula e vejo que você pode contribuir com as alunas, então também pode mandar pergunta para Camila, tá? E também vi que a sua mãe está aqui. Beijo, Celso. Obrigada por essa filha linda, viu? Cami, tu consegue abrir ou precisa de autorização aí? Consigo abrir. Inclusive, posso falar? Tá bem. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui, vendo vocês participando um pouquinho. Eu queria complementar nessa questão do trauma, antes de trazer um pouquinho mais sobre a questão da neurociência, é que, além dessa questão transgeracional com marcas no corpo, com situações, a gente também pode olhar para questões comportamentais. Se a pessoa sofreu algum trauma que altera o comportamento dela, esse comportamento também se reverbera para próximas gerações, né? Eu estudo um pouquinho sobre trauma, estou engatinhando nas teorias do trauma, mas gosto muito de entender. E a gente entende que quando a gente tem o trauma, a maneira como ele se manifesta na gente
tem muito a ver com a nossa primeira infância, lá no início, quando a gente começou o nosso desenvolvimento, desde que a gente nasceu. E aí, desse momento já, o nosso relacionamento com a nossa mãe vai depender de como foi o relacionamento da nossa mãe com a mãe dela. Como ela aprendeu a receber essa relação, também reverbera em como ela vai se relacionar comigo. E essa já é uma maneira de a gente passar comportamentos de geração em geração, e assim gerar ou não traumas que vão se reverberar. Então, também é uma maneira da gente perceber isso. E fiz alguns pontos aqui também da fala da Bianca, principalmente nessa questão da genética, que há muito tempo atrás eu ouvia muito falar, né, que a genética, isso é genético, vou ter isso, vou ter essa doença, vou ter aquela doença, porque isso é genético. E eu, na época, nem pensava em estudar tanto a saúde como eu estudo hoje, eu gosto muito de estudar sobre saúde e doença. E hoje em dia eu já sei que a expressão do gene no nosso corpo é apenas responsável por 3% da nossa saúde. Geralmente os estudos trazem isso. Os outros 97% vão depender do nosso comportamento, do nosso estilo de vida, aquilo que a gente gosta de fazer e como que a gente leva isso à frente. Mas claro que aí entram os nossos padrões mentais, né? Se eu fui criada numa família extremamente estressada e é da minha genética ter hipertensão, se eu não saio desse padrão, aos 25 anos eu vou ser hipertensa, porque todos os meus primos foram. E aí eu olhei para isso e falei, tá, mas o que eu posso fazer diferente? Eu ainda sou bastante estressada, mas eu sou bem mais calma do que eu era. Então, essa questão de a gente olhar para padrões e ainda ter esses conhecimentos nos ajuda a transformar esse ponto de vista, né? Então, eu gosto muito de me escorar nos outros 97%, que é o que eu posso, como Camila, com os aprendizados que eu tenho sobre a minha família, sobre o que vem da minha genética, mudar isso para desligar esse gene, ou, na verdade, no meu ponto de vista, a gente buscar novas perspectivas, saber que esse gene está ali, que ele pode ser reativado a qualquer momento, mas o que eu posso fazer para contornar essa ativação dele, né? E aí que entram as práticas de a gente entrar nesse processo de autocuidado, de autoconhecimento, né? Para cada vez mais descobrir, olha, que eu estou expressando um gene que eu não quero nesse momento. E aí, algo que me chamou atenção também na fala da Bianca, que é uma coisa que eu gosto de analisar nas pessoas e que também veio desse estudo da neurociência com yoga, é perceber também como essa expressão acontece no nosso corpo. E aí, um padrão que é muito comum, por exemplo, se a gente comparar corpos de homens e mulheres. As mulheres, porque eu trabalho com yoga terapia, eu costumo observar que as mulheres costumam ter um padrão que a gente chama de joelho valgo, em que as pernas se fecham nos joelhos e aí os quadris, geralmente a gente com mais idade vai ter lesão no quadril, porque o joelho junta, o pé vira para dentro, porque a gente é acostumada a ter um padrão de muitos e muitos anos de gerações que é fecha as pernas. Então, mesmo hoje em dia, a gente não precisando mais fechar as pernas, a gente ainda nasce com o joelho virado para dentro, porque faz muito tempo que a gente é ensinado a fechar as pernas. E os homens, é muito comum, eu durante as aulas observo, eu falo para eles, posicionem a coluna ereta, os pés firmes no chão, e os pés abertos, girados para fora, né? Com essa projeção de ir para o mundo, de abrir, de jogar para fora, que também causa alguns tipos de lesões diferentes dos corpos femininos, mas é um padrão que a gente pode reverter. Não tem como reverter joelho valgo. Não, o nosso pé pronado não tem como reverter, mas tem como trabalhar a musculatura, tem como ter consciência corporal, tem como contornar isso através das outras coisas do nosso corpo, que são moldáveis, como, por exemplo, o músculo e a face. Então, tudo isso é uma maneira da gente criar a consciência do nosso corpo, do nosso padrão comportamental e contornar essa tal da genética que a gente está explorando hoje, né? Essas memórias ancestrais. Eu gosto muito, bom,
eu sou estudante de neurociência, pós-graduada em neurociência, então desvendo um pouquinho esse universo do nosso cérebro, porque eu percebo que conforme eu entendo o funcionamento do cérebro, fica mais fácil para mim contornar esses comportamentos que eram instintivos, digamos assim, que eu tinha como um padrão, como uma crença, e aí a neurociência me fala: não, mas você pode ver isso diferente, você pode pensar isso diferente, você pode fazer diferente. Então, o conhecimento nos traz isso, né? A Valquíria trouxe uma pergunta muito interessante, inclusive me trouxe uma reflexão hoje, conversando com uma cliente. As doenças desenvolvidas na velhice estão relacionadas também? Gente, olha que coisa interessante. Eu tive uma reflexão hoje à tarde atendendo uma cliente. Essa cliente, ela está com conflitos relacionados ao antigo companheiro dela por conta da filha. Questões de contribuição, de cuidado, de responsabilidade. Aqui nós estamos em um grupo quase majoritário, se não majoritário, de mulheres. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que nós só estamos em mulheres. Isso também já faz parte do nosso inconsciente coletivo. Então, olha só. Ela, quando eu conversava com ela, o que a gente percebia? Uma pessoa que não conseguia olhar para a solução. Olhava muito para a dor, para culpado, para julgamentos, para críticas. E aí eu fiquei pensando, além dela ter feito um curso de responsabilidade parental, uma mentoria de responsabilidade parental, quais são as informações que ela acessa quando ela se coloca nesse lugar de mãe, né, solo? Já ouviram essa frase, mãe solo? Acho que é o que a gente mais ouvido por aí, né? Virou meio que um jargão da mulherada. Não existe isso, né, gente? Essa criança tem um pai, mas virou um jargão, mãe solo. E aí ela tem esse lugar da mãe solo, da mulher divorciada, que dentro do inconsciente coletivo é a maioria hoje. Porque eu escuto, inclusive, muitas pessoas dizerem: olha, fica feliz que ele paga uma pensão, porque tem muito homem que nem paga pensão, tem muito homem que some no mundo, tem muito homem que nem aparece, tem muito homem que nem registra os filhos. Vocês já ouviram essa linguagem? Então é como se assim, existe a maioria. A maioria é assim. Esta mulher, quando ela entra nesse lugar de uma mulher separada que cuida dos filhos na maior parte do tempo sozinha, ela acessa uma memória coletiva. E dentro dessa memória coletiva existe uma carga de dor tão grande que quando ela vai expressar, ela não está falando sozinha. Ela está falando por todas. E aí, quando a Valquíria me traz essa pergunta, há quantos anos nós escutamos uma narrativa de que quando nós ficamos velhos, nós vamos começar a ter dor no corpo, dificuldade para se agachar, a gente vai começar a não enxergar direito, nós vamos ter problema com isso, com aquilo. E será que isto efetivamente é realidade? Ou isto é uma memória coletiva que nós acessamos e expressamos através do meu gene? A minha mãe está aqui, a Lourdes Pisato, completou 70 anos. Ela é, para mim, a prova viva de que é possível a gente mudar isso. Porque Jesus amado, essa mulher faz exercícios e movimentos com o corpo que eu, aos 50, não dou conta. A visão dela, ela só usa óculos e descanso, óculos assim para. Porque a visão dela é parabenizada pelo oftalmologista, porque ela faz exercícios para os olhos. Ela olha Porque para o ela tem uma. sol, que eu olhei junto com ela. Ela olha para o sol. Então, veja, Valquíria, a tua pergunta. Sim, as doenças desenvolvidas na velhice estão relacionadas à memória? Sim, porque exatamente nós desenvolvemos doenças que nós estamos passando como informação de geração em geração. Quando você envelhecer, você vai ter problema no coração, você vai ter os cabelos vão cair, você não sei o quê. Gente, é exatamente isso, Valquíria, e eu te agradeço por essa pergunta. Ah, é da Adriana, desculpa, não é da Valquíria, é da Adriana. Aproveito a pergunta da Valquíria. Isso, foi a pergunta da Adriana. Muito bem.
Muito obrigada, Adriana, pela sua pergunta. Isso me traz essa reflexão também que eu já tive hoje à tarde com essa minha cliente, o quanto ela acessa uma memória coletiva e ancestral que não é da realidade dela. Não é da realidade dela. Ela está num mundo com pontos cegos, né? Aí a E Lourdes antes, agora foi despertada. opa, se a Lourdes levantou a mão, passa para a Lourdes antes de voltar aqui para mim. Posso colocar algo, Bianca? Oi? Pode, dona Lourdes, está aberto o seu microfone. Então, tá bom. Só como a Bianca mencionou a questão da visão, e isso agora, de fato, se linka o porquê que eu fui fazer o curso sobre a visão. Porque eu tinha uma memória que me marcou muito aos 11 anos, quando eu fui visitar minhas tias, irmãs do meu pai, e elas tinham quase, acho que eram quatro que ela tinha catarata. E eu fiquei com muito medo aos 11 anos, quando vi elas tudo com aquelas coisinhas brancas no olho. Então eu tinha dentro de mim um medo de ficar cega como elas, porque elas ficaram cegas. Naquela época não existia, né, cirurgia de troca de lente. Então, só depois que eu já estava quase terminando o curso de um ano, que eu fui me dar conta por que que eu fui fazer o curso sobre, né, para melhorar a minha visão. E que de fato melhorou, né? Não tenho catarata nenhuma aos 70 anos. Então, na realidade, então, muitas vezes os traumas que a gente tem, né, que sejam psicogenéticos ou genéticos, quando a gente pode prestar atenção e presta atenção neles, é uma forma de a gente ir para uma cura. É isso, tá? De fato, isso comprova o porquê que eu fui. Eu tinha uma voz interna de medo de ficar cega. Mas eu fiz algo diferente. Eu não fiquei no medo. Eu fui buscar recursos. E eu sou fã, né? Ai, adoro a Lourdes. Tu é Antes de fã, mas passar sou eu que para. sou filha. Olha aqui, antes da gente passar de volta para a Cami e a Cami retomar, eu vou ler aqui, na herança transgeracional, a gente já foi. Valquíria, outra pergunta, nenês que nascem com problemas cardíacos. Valquíria, tanto eu quanto a Bi, depois também a Cami poder falar por ela e as gurias se quiserem, eu não gosto de fazer afirmações. O que se percebe muito no campo das constelações, com problemas cardíacos, geralmente tem exclusão de algum membro masculino do passado. E às vezes, geralmente pula uma geração, tá? Então, cada doença, cada pessoa, cada sistema é único, tá? Difícil fazer uma afirmação, mas geralmente isso aparece. A Su, linda, fez uma pergunta da diferença entre epigenética e herança transgeracional. A herança transgeracional é o que transmite a informação. A epigenética é o que estuda essa transmissão. A epigenética é a área do estudo, né? Enquanto essa herança ela é uma transmissão, é algo que já é passado. E a epigenética estuda isso. Tem mais alguém ali da velhice travando? Então agora acho que sim, li todas. Tem a pergunta da Sueli: sou celíaca e desconheço alguém com a mesma doença no meu sistema familiar. No Uhum. caso das doenças autoimunes, eu abri uma memória? Eu também tenho a Doença, mesma dúvida, essa da Daniele Damos. é, olha só, a doença autoimune, o que acontece com o nosso corpo? Depois passa para Camila, né? Acho, Bi, que nós vamos precisar ter uma neurocientista sempre nas nossas aulas para contratar a Camila para dar aula com a gente. No campo das constelações, e aí vamos pensar o seguinte: o que que o corpo numa doença autoimune faz? É o corpo lutando contra o corpo, né? Então é o meu corpo brigando com o meu corpo. Geralmente, nas doenças autoimunes, aí você pode ver, porque vocês devem estar com o teminha do início da aula, você, seus pais, seus avós, seus bisos. Se a gente dividir a linha da família da mamãe com a linha da família do papai, a gente olhar que são dois sistemas
juntos dentro de nós. Geralmente, na comunidade de destino, né? Esse fruto, esse filho, carrega a raiva entre os sistemas. É um sistema querendo destruir o outro dentro de mim. Bom, passo para a Cami. Largou assim. Ai, será que tá instável ainda? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá bem bom, bem limpinho o som. Tá, tá bom. É porque eu abri a câmera e aí deu, a sua internet está instável. Fiquei com medo. Se acontecer algo, aí a gente troca a pessoa, a falante. Bom, sobre essa questão da doença autoimune, bom, claro, a Fê trouxe essa visão sistêmica e a gente pode navegar por muitos universos quando fala de doença autoimune, porque tem muitas questões envolvidas. Então, eu iria olhar também para o teu estilo de vida, também para como que tá o comportamento do teu corpo, como que tá o teu sistema nervoso, que é o que me leva a olhar a conversa do simpático e do parasimpático. Essa semana ainda eu li um estudo sobre o excesso de estresse, deixar o nosso corpo muito sensível, e essa alta sensibilidade faz com que o corpo comece a atacar o próprio corpo. Então, existe um universo aí para a gente olhar quando se trata de doenças autoimunes, e é muito difícil bater o martelo, é isso ou é aquilo, né? Então, se abre aí um universo. E minha gravação parou aqui, que eu travei, eu estava falando um pouquinho disso, dessa organização do nosso cérebro, de como a gente tem três organizações principais entre o cérebro instintivo, o emocional e o racional. E muitas vezes a gente passa muitas horas do nosso dia, ou às vezes dias, semanas, meses, enfim, não usando o nosso cérebro como um todo, usando só essa parte que é a instintiva, que é a primitiva. Isso porque é uma forma de a gente economizar energia para o nosso corpo, para ele não precisar processar tanta informação, ele vai no automático, né? E esse cérebro instintivo é onde a gente tem essas memórias ancestrais armazenadas, nas experiências, das coisas que a gente já criou. O que a gente já criou lá atrás, a gente não precisa criar de novo, a gente só acessa as memórias e vai criar coisas novas, vai assimilar coisas novas. Isso está tudo armazenado dentro de nós e vai passar de uma geração a outra, de pai para filho, enfim, dentro do nosso cérebro também. Só que aí, às vezes, nesse lugar existem padrões e comportamentos que a gente repete e que não são mais úteis para a gente repetir, que não são mais úteis, não é bom, mas são mais saudáveis agora, ou não são mais necessários agora para eu repetir, ou que hoje me causam sofrimento, porque eu vivo em outra realidade, em outra situação, e que eu posso olhar para ele. E aí tem algo que a gente está fazendo aqui, e que também a Lourdes trouxe com maestria, que eu achei incrível, que foi a possibilidade de quando a gente conhece novas possibilidades, quando a gente aprende sobre novas situações, a gente está aqui hoje falando sobre isso, já desperta um novo olhar sobre o meu próprio ser, sobre o meu próprio corpo, sobre o que se manifesta em mim. Então, o primeiro passo que a gente precisa é aprender coisas novas, né? O nosso cérebro, ele tem uma incrível capacidade de neuroplasticidade, que é criar novos caminhos neurais, novas possibilidades lá dentro do próprio cérebro. Então, se algo é um padrão meu, eu posso desfazer esse padrão pensando diferente. A neuroplasticidade, uma época a gente falava, agora está muito velho para aprender. E aí vem a neurociência e fala que a neuroplasticidade acontece até o nosso último suspiro de vida. Até o nosso último respiro, a gente tem a possibilidade de criar novos caminhos no nosso cérebro, de ver as coisas por outro jeito, de aprender novas maneiras. Só que é claro, se a gente não estimula isso, o cérebro é um músculo. Se eu não malhar o meu braço, é mais difícil dele crescer. É mais difícil de eu ficar forte. A tendência é que eu fique fraca. Então, se eu não malhar o meu cérebro e treinar, ver novas possibilidades, dificilmente eu vou conseguir olhar novas possibilidades. Então, o primeiro passo é aprender
coisas novas, novas possibilidades, novos pontos de vista. Mas o segundo passo, que é muito importante também, e que é onde liga essas novas possibilidades a novas realidades, é a pausa. Que eu falo, às vezes eu falo, quando alguém está conversando comigo sobre alguma situação difícil, sobre alguma situação que ela quer a minha opinião, o que eu faço, isso ou aquilo? Eu falo, respira e faz uma sinapse completa. A sinapse é o nome que a gente dá para a troca de informação de um neurônio para o outro. E uma sinapse completa no nosso cérebro, ela leva em torno de 90 segundos. Então, 1 minuto e meio. E às vezes a gente está numa ruminação mental e as coisas não conseguem transitar do nosso cérebro básico até aqui na frente, no neocórtex, para concluir o raciocínio. A gente está só na ruminação, porque tem muita coisa acontecendo, porque a vida está correndo. O que eu faço? O que eu faço? Senta e faz a sinapse completa. Deixa um pensamento chegar até o final. Quando esse pensamento chega até o final, ele passa do instintivo, pela emoção, pelo raciocínio sobre aquela situação, e aí talvez eu consiga enxergar novas possibilidades. É o momento que eu assimilo o aprendizado que eu estou tendo em tudo que eu estudo, em tudo que eu vejo, em tudo que eu olho para mim e para as outras pessoas até do meu sistema, e pauso para reorganizar isso em mim. Então, é super importante a gente conectar essas duas ferramentas, que são as ferramentas do olhar para o nosso, que eu consigo ver assim quando eu estudo o cérebro e analiso o cérebro. Aprender e fazer uma sinapse completa. Inclusive, eu deixo aqui uma dica para vocês, quando saírem dessa aula, antes de fazerem qualquer coisa, antes de pegarem no celular, antes de anotarem algo, antes de falarem com alguém, coloca 1 minuto e meio no cronômetro do relógio para fazer uma sinapse completa de tudo aquilo que você ouviu aqui, faz o raciocínio completo disso por 1 minuto e meio, e esse raciocínio tenta não pensar em outra coisa, criar uma grande teoria por trás, só deixa essas informações se organizarem. O que eu senti, o que eu pensei, tá. E só. Por isso que dizem que meditação é uma ferramenta incrível, uma ferramenta muito mágica. E às vezes, em meditação, a gente recebe muitas informações, a gente descobre muita coisa. Porque na meditação a gente tem esse instante de pausa. Eu pauso e uma informação vem do nada. Do nada, não, ela estava aqui. Ela já estava aqui, a gente só não estava dando tempo para a sinapse completa acontecer, para a informação sair da base e vir até o racional, que é onde a gente se expressa muito, né? Então, esse olhar que eu gosto de trazer sobre essa visão ancestral das situações, das coisas, e lembrar que a gente sempre pode desativar, desligar esses genes através do corpo, explorando novos movimentos, através de práticas respiratórias. Dentro do yoga, a gente tem uma gama de práticas respiratórias, inclusive tem uma respiração que eu gosto muito, que é a respiração de fogo, o Kapalabhati, que é uma respiração que os yogis já chamavam de respiração do crânio brilhante, porque ela traz uma grande oxigenação para o nosso cérebro. E às vezes, quando a gente não sabe o que fazer, faz um ciclo de Kapalabhati, que eu posso ensinar em outra aula, hoje não. Faz um ciclo de Kapalabhati e aí uma nova situação mental se apresenta. E aí também os exercícios mentais, a malhação do cérebro, que é meditação, presença, mindfulness, trabalhar a nossa imaginação, nosso processo de imaginar coisas também faz novos caminhos neurais e faz com que a gente também perceba novas possibilidades. Nós já temos comprovado, né, porque nós desenvolvemos máquinas que hoje podem contribuir com o nosso estudo, que já comprovam que o nosso cérebro não distingue realidade de imaginação. A mesma área do nosso cérebro que é ativada quando nós vemos algo ou quando nós imaginamos algo é a mesma. Então, a gente poder imaginar é reativar esses caminhos neuronais novos. Imagine, né, que você vai poder criar novos caminhos neuronais. Isso também ajuda muito
a não desenvolver, inclusive, algumas doenças, né? Porque, como a Camila muito bem explicou, as doenças autoimunes muito têm a ver com a inflamação, um processo inflamatório do nosso sistema nervoso. Então, a alimentação é muito importante, né? Hoje nós sabemos quanto o açúcar, o glúten inflamam o nosso corpo. E isso também pode trazer, como consequência da nossa escolha, uma escolha, às vezes, gente, não consciente. Porque antigamente, às vezes, o que se tinha nas famílias? A possibilidade das mamães, das vovós fazerem pão e dele enfiar pão das crianças, né? Porque era uma coisa fácil de você fazer. Então, eu lembro, assim, das nossas ancestrais, né? Se você pensar na minha avó, por exemplo, né, mãe? Fazia às vezes aquela carrada de pão no forno a lenha ali e fazia 5, 6 pão para sustentar aquela família de 10 crianças. Só comia pão, pão, pão. Hoje nós sabemos o quanto, de repente, não há necessidade de a gente comer uma quantidade tão grande. E a gente tem o quê? Um hábito de todo dia de manhã, aquela história, mas como assim um café da manhã sem pão? Né? O meu marido, por exemplo, foi criado num sistema familiar que o pão francês, gente, é quase uma pérola, né? Uma preciosidade. Então, assim, ele fala: Meu Deus, que saudade de um pão francês, porque é um hábito. Aqui alguém acorda de manhã, às vezes fala assim: é muito estranho acordar de manhã, não tomar um cafezinho, não comer um pãozinho. Sim, porque vem essa cultura. Então, nós podemos hoje, com a consciência de que isso não é mais necessário, né? E que não faz tão bem para a nossa saúde, a gente evitar na quantidade, comer em equilíbrio, para não inflamar e não desenvolver doenças autoimunes. Então, muito obrigada, Cami, maravilhoso. A Fernanda vai responder a pergunta do lipedema, eu acho, né, Fernanda? Que Respondo. e Eu não, depois eu respondo a da Valquíria. eu estou procurando aqui o nome da pessoa que fez a pergunta do lipedema. Não encontrei mais, porque tem várias falas aqui. Tem o Insta da Camila, camila.rebelato, para seguir lá, se quiser mais informações sobre a aula de yoga. O lipedema eu também, então, sou É da da, Ivana de Medeiros. da Ivana. Ivana, então eu também entro nesse processo de lipedema, né? Minha família, eu já estou, que temos consciência na quarta geração de lipedema. Tenho uma prima que tem, uma tia, a minha vovó morreu sem conseguir andar, né? Com as pernas inchadas, gigantes, a minha bisavó também. Na minha família, então é algo transgeracional, né? Uma doença do sistema que está se manifestando já em várias gerações. Num trabalho de constelação, apareceram os soldados perdendo as pernas, né? O meu sintoma, ele marchava, eu não vi se tem alguma das alunas que estava no dia dessa constelação. O meu sintoma marchava como um soldado, né? E a minha representante olhava e dizia: Não vou botar botas, por amor a vocês, eu não calço botas. Quem tem lipedema sabe o tamanho que ficam os tornozelos e não tem mesmo como a gente calçar botas, né? Encontrar algo que seja justo no nosso tornozelo. Então, é um trabalho de uma vida, né? E o nosso corpo, ele vai sempre manifestando. Os nossos sintomas, eles trazem coisas que precisam ser vistas, sejam fatos, pessoas que foram muito traumáticos aqui atrás. E eu gosto de falar do trauma. Alguém perguntou se o trauma estava instalado no cérebro reptiliano. Depende do trauma, né? Nós temos vários tipos de trauma. Mas o trauma, gosto de falar, no Renascimento a gente fala sobre um ar não respirado. O trauma é um né? Então, algo que houve aqui atrás que não foi possível respirar. Tem uma linha da microfisioterapia hoje, que é uma linha dentro da fisioterapia, que percebe os nossos traumas desenhados nos músculos, né? As microfisioterapeutas, elas vão treinando os seus dedos para conseguir ler os traumas. E quem já fez uma sessão, eu fiquei boquiaberta, né? Vai passando a mão no nosso corpo, num toque sutil e diz: em 1900 e alguma coisa aconteceu tal coisa e isso está marcado nos músculos. Então, talvez qualquer fala de aonde estejam esses traumas, né, seja até leviano da gente falar.
Eles estão nesse campo mórfico, nesse inconsciente familiar, e familiar não só da família do meu sangue, mas da minha família de espécie, nós seres humanos, né? E de tudo aquilo que se manifesta em alguns indivíduos por alguma razão. Porque nós temos nosso destino individual, o destino da nossa família, o destino da nossa espécie, o destino das mulheres nessa geração, nesse ano e nesse tempo. Então, acho que qualquer resposta pode ser algo que prenda, né? Somos ainda crianças gatinhando, aprendendo sobre isso. Tá? Passo para ti de volta, Bi. Isso, eu vou responder a pergunta da Valquíria a partir de estudos, né, Valquíria? Porque a gente não pode fazer nenhum tipo de afirmação, porque existem muitos mistérios, muitos fenômenos. E assim também a gente já vai encerrando, para que todos possam repousar. Val, dentro dos estudos do professor Rupert, tá? Aliás, professor de IOPT, Franz Rupert, vou colocar o nome dele integral, ele observou que quando nós sofremos um trauma, a nossa psique, ela se cinge em três partes, que então torna a nossa psique não saudável. Ainda que nós temos uma parte dela que permanece saudável. Então, é como se nós tivéssemos uma parte traumatizada, que é essa que sofre o trauma, uma parte que sobrevive ao trauma e uma parte que permanece saudável. Então, é como se fosse três partes do nosso cérebro. A que sofre o trauma, ela traz todas as imagens e todas as emoções. Aí, quando você fala do sistema límbico, eu estou falando, todo trauma tem uma emoção primária. A Lourdes trabalha com a linha do tempo, que é uma técnica para se acessar a memória raiz de um trauma, através da linha do tempo, entender em que momento que ela aconteceu, antes, durante ou depois do nosso nascimento. Porque pode ser um trauma que carrega uma emoção da vida intrauterina ou às vezes até dessa memória ancestral anterior, né, que nós já viemos e recebemos através dessas células, né? Então, essa parte traumatizada que tem a emoção, né, que tem a imagem, ela não é tão impactante, ou seja, ela é meio que guardada e escondida pela nossa parte sobrevivente. Porque quando nós sofremos um trauma, geralmente o nosso cérebro encontra uma estratégia para dar conta do trauma. Então, você imagina uma criança que foi abusada, uma criança que sofreu violência, ou eu mesmo que sofri um acidente, qual foi a estratégia que eu criei para que esse trauma seja possível na vida? Ou seja, como é que eu faço para continuar vivendo com esse trauma? Eu vou encontrar uma estratégia, né? Muitas pessoas que sofreram abusos, elas encontram uma estratégia aí do cérebro reptiliano de repente, se acostumarem com a ideia de serem abusadas. E aí eu digo não abusada da mesma forma, mas a estratégia é tudo bem. Então, eu sou abusada pelos meus familiares, eu sou abusada pelos meus amigos, eu sou abusada pelos meus clientes, eu sou abusada em todas as relações. Então, são pessoas que falam, meu Deus, como eu estou sobrecarregada, todo mundo abusa de mim. Só que a pessoa fala, meu Deus, eu estou cansada, todo mundo pede tudo para mim, eu tenho que fazer tudo sozinha. As pessoas só sabem me pedir, e quando chega o momento de me dar, eu não recebo. Mas ela não fez o link de que ela está sendo abusada constantemente, porque a estratégia que ela criou é ter relações onde as pessoas abusam dela e ela não se dá conta que isso é um abuso. Porque essa foi a forma que ela encontrou de sobreviver àquele trauma. Então, é a parte sobrevivente. E a parte saudável é aquela que segue. Aquela que cresce, que casa, que tem filhos, que continua trabalhando com ele. Então, são três partes minhas separadas por uma situação traumática. Qual é o trabalho aqui? É reunir essas partes. É fazer com que esse cérebro se torne saudável e funcional novamente, com a união das três partes. Não é excluir a parte traumatizada, não é simplesmente desvalidar a estratégia, porque tem um outro ponto muito importante, Valquíria, e grata pela sua pergunta.
Muitas vezes a gente faz uma terapia, ou a gente faz um tratamento onde a intenção ou o trabalho é desvalidar a estratégia. Ou seja, para de olhar para isso, ignora isso, vamos olhar. Mas, gente, muitas vezes eu só sei viver desse jeito. E se eu desvalido a estratégia, eu perco minha própria identidade, eu já nem sei mais como eu sou, quem eu sou. E o que que eu vou colocar no lugar dessa estratégia? Então, como disse lindamente a Camila, eu preciso criar uma nova estratégia, uma estratégia mais saudável, um novo caminho neuronal, um caminho mais funcional, mas antes disso eu preciso validar a minha estratégia. É olhar para aquela minha versão antiga, para aquela minha criança e dizer: ô garota, tu deu conta? Parabéns. A gente sobreviveu, a gente deu conta, a gente com essa estratégia a gente chegou até aqui. Olha tudo que a gente conquistou com a estratégia. Parabéns, mas ok, não precisamos mais dela. Vamos encontrar uma nova? E aí eu preciso mudar os meus hábitos, como disse a Camila. Eu vou lá, eu vou fazer uma yoga para de repente aprender a oxigenar melhor o meu cérebro e ser menos estressada. Quando ela falou assim, eu venho de uma família com primos todos estressados, eu já sei, eu já conheço um pouco do que a Fernanda me falou. Ela é professora de yoga. Olha a estratégia que ela encontrou para não ser mais tão estressada como a família. Ela foi encontrar um recurso. Mas antes de desvalidar o estresse, eu encontro esse recurso. Eu digo, hoje, não que eu não seja, mas eu sou menos, porque eu criei um novo caminho neuronal. Então, Camila, o trauma não é só no sistema límbico. O trauma é a emoção no sistema límbico, a estratégia no reptiliano, entende? E na cognição saudável que segue a vida. Ou seja, aqui no meu neocórtex, eu continuo saudável, mas o meu aqui reptiliano encontrou uma estratégia e, de repente, no límbico está a emoção do trauma. O que eu aprendi é que o trauma gera essa cisão da minha psique em três partes, que fez muito sentido para mim e para o meu trabalho. Espero ter contribuído e aproveitando aqui a oportunidade, claro, nós falamos um pouco do programa Titãs, então hoje o programa Titãs, ele surge junto comigo e com a Fernanda. A Fernanda, formadora de profissionais na área da percepção sistêmica, só presenciais durante muito tempo. Eu já numa caminhada online, formando os meus alunos, alguns deles aqui, alguns presentes. Também o programa Titãs surge aí de um sonho, tá? A Marlise, que é mentora, tá? A Lourdes, que é mentora, a professora Lúcia, que é mentora, né? Desse programa lindo. Hoje tudo isso se integra, nós todos nos integramos numa caminhada, num processo, que eu vou apresentar para vocês aqui apenas o processo, para que vocês conheçam essa possibilidade, tá? Entendam da existência dessa possibilidade, de conhecerem esse caminho, né? Que é o caminho do programa Titãs. Um caminho onde nós vamos nos capacitar nessa percepção sistêmica, nos capacitar em atendimentos estruturais, entender como esse conhecimento se estrutura e como que eu posso levar ele para a minha vida pessoal e profissional, e também a capacitação em uma terapia mais aberta. A gente chama isso de projeto SOL, né? Esse projeto SOL vem do S do sistêmico, do O do organizado e do L livre, né? Então, eu aprendo sobre o sistêmico, sobre essa percepção de olhar dessa forma para mim, para minha ancestralidade, para quem eu sou, como que eu penso, como que eu sinto, como que eu funciono, né? E aí eu posso ir para uma capacitação mais profissionalizante e também posso ir para uma capacitação aberta, onde eu vou ter desde neurociência, desde linha do tempo, desde EFT, como, por exemplo, é o conhecimento da Marlise, desde o Reiki e outros conhecimentos com a professora Lúcia, com a Fernanda, né, com a Camila. Então, são mais ou menos uns 20 mentores nessa caminhada que a gente vai acessar. Tá? Se você quiser saber mais como participar, quais são os valores, de que forma eu posso estar conhecendo um pouco mais sobre o programa, você pode falar comigo ou com a Fernanda. A gente vai estar marcando um encontro com você gratuito para você conhecer o programa e entender um pouco mais de que forma essa memória ancestral, esse conhecimento, essa filosofia pode realmente mudar a nossa vida, né? E quem sabe mais para frente a gente consiga trazer mais conhecimentos ainda, né, Fernanda? Sigo respondendo e peço também que não tomem como verdades absolutas, tá?
são percepções. Eu comecei a estudar a linguagem do corpo antes das constelações, viu? E aí os sintomas e as doenças já era algo que me chamava a atenção a partir de comportamentos. Teve uma pergunta aqui da Anitta, minha avó, minha mãe, minhas tias e agora eu. Tenho artrose. É uma herança? Primeiro vamos parar para pensar, o que é herança? Né? A palavra de toda essa frase fica na herança. O que é herança para mim? Se eu paro para pensar que herança é algo que eu recebo de alguém que partiu, eu pergunto, sua vovó já faleceu? Então pode ser uma herança, tá? O que que se sabe? Que agora no sistema da Anitta há uma questão de artrose, tá? O professor Renato Bertatti, ele define de uma forma bem interessante. Eu ainda estou estudando ele, então não tenho muito como trazer definições, porque ele despertou algo diferente em mim. O que o Bert Hellinger falava nos seus livros? Que existem 3 tipos de doenças: as doenças do corpo, as doenças do espírito e as doenças da alma. Às vezes, como no meu sistema, alcoolismo vindo do papai, o lipedema vindo da mamãe, né? E eu escolho estudar isso e passar isso adiante. É assim que eu vivo esses sintomas, né? Eles são uma herança e eles são uma doença do meu sistema familiar, eles estão na memória do meu sistema. Bom, o que isso quer dizer? O que eu posso interpretar? Como eu posso conversar com essa doença? É a grande pergunta. Por quê? Porque nós só conseguimos, está na Bíblia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é que a gente se liberta com a verdade, é a verdade que liberta, né? Então, quando eu dou um lugar para isso, o que é que faz o meu sistema manifestar lipedema? Qual é a dor do meu sistema que tem tanto alcoolismo? Qual é a dor do sistema da Anitta que tem tanta artrose, né? O que a doença artrose faz? A gente fica com dificuldade de mover as articulações. O desafio de se articular. Articular com palavras, articular nas situações, jogo de cintura, movimento. Movimento precisa de articulação. Então, Anitta, você pode se perguntar, nesse meu sistema que é tão grande, essa minha história, o que aqui é possível para mim, para que eu possa me articular sem dor, para que eu possa me articular melhor? Quais são as atitudes, as posturas, os pensamentos que eu preciso ressignificar, mudar, para poder me articular sem dor? Tá? Talvez é essa a grande pergunta que a gente precise fazer, assim como a diabetes tipo 1. Qualquer coisa, a Cami entra aí e também completa, e a Bi, que também é uma estudiosa, e tantas outras que estão por aqui. A partir da tua fala, Fernanda, da questão do articular, eu corri aqui num livro que eu gosto muito de me amparar, que é o da biodecodagem. Então, olha só, Anitta, para todos nós, já é também um outro lugar que nós podemos acessar. A biodecodagem é um estudo da correlação entre sintoma e emoção. E a Fernanda fala do articular. E dentro do livro da biodecodagem, a artrose, ela é descrita como o recalcificar-se depois de ter sido desgastado. Depois de uma grande desvalorização, redescobre esse valor, trocando de valores e de estrutura. Recalcifica-se de forma diferente de anteriormente ao conflito. E tem uma metáfora aqui, que diz assim: dizem que meu trator não é bonito. Eu o desmonto, retiro peças, mando fundi-las e reutilizo o metal para fazer novas peças.
e transformar tudo numa obra de arte moderna. Mas eu volto a ficar rígido. Então, tem a ver com conflitos reincidentes, pequenos conflitos de desvalorização, vivenciados em termos de fatalidade. Quase que como uma frase que diz assim: vai ser assim o resto da minha vida. Vai ser assim o resto da minha vida. A artrite fala da recusa de olhar para isso. E a artrose dessa fatalidade. Vai ser assim o resto da minha vida. E aí, quando fala sobre isso, ó, quando a gente tem dificuldade de se articular nessa geração, quantas pessoas aqui atrás ou se articularam demais ou sofreram danos graves por não terem firmeza, né? Porque aí vai ficando firme. Então, são perguntas que a gente pode fazer: por que que isso se manifesta em mim? Qual é o destino interligado que isso se manifesta em mim, né? Qual é a dor que houve aqui atrás? Eu vou dar um jeito de ir respondendo. Tem a diabetes tipo 1 que estava lá na ordem. Falei, aqui a Cami também pode colaborar se for assim, Cami, aí tu traz o olhar. O que que acontece com a diabetes? O nosso corpo, ele larga uma carga de açúcar, ele adoça, né? Então, geralmente acontece com pessoas que ficaram amargas. E o que seria, às vezes, ficar amargo, né? Muitas vezes a gente precisou perder a doçura. Tanto que eu não consigo ficar sem doce. Aí as nutri vão falar: isso é paladar infantil, é trauma da fase oral, né? Porque a necessidade do doce é uma fase da nossa vida que nós temos essa necessidade. Bom, quando criança, eu precisei crescer rápido. Eu precisei perder a doçura. Eu adulteci cedo. Geralmente, as pessoas que apresentam diabetes, elas foram pessoas sérias muito cedo. Às vezes em casas onde rir não era possível. Não tinha autorização para sorrir, para brincar. Tudo era muito sério, tá? Não sei se ajuda. Vamos ver a próxima. Sem querer abusar, não, tudo certo. Se for um abuso aí, a gente sinaliza, viu? Para mim é uma alegria. Para mim é um problema que às vezes tem que parar a aula. E Bia, acabou o horário, né? Já estamos terminando, porque se a gente seguir a história aqui, eu vou. Vocês imaginam as reuniões da empresa comigo, com a Camila, com a minha irmã Júlia, que estuda ginecologia natural, com a Kelly, que estuda astrologia? A gente tenta fazer reunião, porque daquilo vira uma dando uma palestra para outra, uma completando o olhar da outra, né? Que bom que a gente pode falar sobre isso. Que é a questão do coração. Então, talvez precise se olhar se tem algum membro masculino excluído. Como eu falei, às vezes um vovô, casos de adoção, tá? Então, talvez possa se fazer um trabalho onde vocês possam constelar esse sintoma e algo possa se mostrar para vocês, tá? Eu estudei tanto que não encontro possibilidade. Lembra sempre, quem está me perguntando isso, Valquíria, Então, Val, para nós todos, as questões do nosso sistema é o nosso amor cego. A gente não consegue ver. Aí você lê o livro que tem a informação, mas você não consegue ver, porque ali é o seu amor cego. Não dá para ver. Então nós precisamos de outra pessoa para nos auxiliar. Por isso eu sou a professora e a consteladora que diz autoconstelação. O amor é cego, não vejo. Como é que eu vou conseguir ver? Eu preciso de outra pessoa para me mostrar, para conduzir meu processo, né? Mas pode ser que eu mude de ideia amanhã. Hoje, nesse tempo, essa é a minha percepção. Catarata. O que acontece com a catarata? O olho não quer ver, né? Começa a perder a visão. Então, o que que aconteceu no olho dessas pessoas? Eu fiz um trabalho de constelação com uma cliente e ela tem uma má formação no olho que ela nasceu. E os representantes dela, do trabalho dela, ficavam assim, como se olhassem para uma arma.
Estavam com o olho assim, ó, como se olhassem para uma arma. O que aconteceu nesse sistema, que é o que os membros dessa família viu, que agora é tão desafiador, que é melhor não ver mais, né? Sobre a medula, eu recebi aqui no privado sobre a leucemia, tá? O que se percebe, o que que acontece com a leucemia? Lembra antes que eu falei da doença autoimune? Que a gente tem um sistema brigando com outro sistema, né? Como se a briga do sistema acontecesse dentro de nós. Geralmente a leucemia tem um nome, inclusive, que chama pega. Não sei se vocês já ouviram falar quando faz o transplante, tem que dar a pega. Pega da medula. Isso. O que que acontece? Os líquidos do nosso corpo vêm do feminino, tá? Então, o sangue da avó com o sangue dessa avó, o sangue da nossa mãe, é como se ele não desse certo. Então, como é o relacionamento das mulheres desse sistema? Que não gostariam que os filhos tivessem se juntado em um só corpo, em um só sangue, tá? Geralmente traz um desejo de separação, que pode ser entre casais. Você não devia ter juntado o sangue com essa família, que daí pode ser de um lado só da família, como pode ser a pessoa mesmo, os seus pais, com desejo inconsciente de divórcio, assim como os dentinhos separados aqui dos filhinhos. Às vezes precisamos de um curso só da linguagem do corpo, de um final de semana inteiro, para a gente se aprimorar, porque é Olha, tanta informação. mas no programa Titãs, quem tiver com certeza vai estar podendo absorver esses conhecimentos, não só da linguagem do corpo, como das microexpressões e tudo isso que a gente, de uma forma bem cirúrgica, trouxe aqui. Então, quem tiver interesse em entrar nessa jornada, nós estamos falando sempre para todos e falo para vocês, quem estiver realmente com a capacidade de querer buscar esse conhecimento, a disponibilidade de estar realmente disposto a estar nessa caminhada e com permissão para dizer sim, venha, né? Então, se você tiver com tudo isso, venha e a gente vai dar uma chacoalhada aí, assim como nós fomos chacoalhados, né? Beijos, até a próxima.